Que a paz do nosso querido Jesus esteja aqui com todos nós. E que nós já possamos sentir, então, as suas energias e vibrações amorosas habitando o coração de cada um de nós. Estamos, nesse momento, iniciando mais uma doutrinária nesta casa. Que possamos todos silenciarmos, não apenas o barulho externo, mas tentarmos, nos esforçarmos para silenciar a alma, para que possamos juntos elevar os nossos pensamentos até Jesus e convidá-lo para que aqui esteja conosco. Vamos orar. Querido Mestre e amigo Jesus, te convidamos para que aqui esteja conosco. Que todos possam sentir a tua doce e amorosa presença através de vibrações salutares que harmonizam o corpo, que asserenam a alma, que nos dá paz, saúde, equilíbrio e harmonia. Amado Jesus, gostaríamos nesse instante de pensar também naqueles que aqui não puderam estar conosco essa noite, por motivos vários. Em especial, Senhor, trazemos aos nossos pensamentos os nossos irmãos sofredores, aqueles que são os teus bem-amados. Os irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, nas UTIs, aqueles que vivem os seus últimos instantes aqui conosco, aqui na terra. Aqueles, Senhor, que se encontram enfermos em seus lares, os irmãos mentalmente desorientados, os irmãos atribulados, dependentes químicos, obsediados, aqueles, Senhor, que passam as tormentas emocionais, aqueles, Pai, que falta o pão de cada dia nas suas mesas, que vive ao relento, ao léu, vagando daqui para ali, para acolá. A todos esses irmãos, Senhor, que eles possam sentir a tua presença e o teu amor, pois quando aqui estivesses conosco, nos dissestes, Mestre, que veio para os doentes, para aqueles que sofrem. Mas não esqueça também de nós, Senhor, que estamos em outras condições, mas também somos doentes da alma, todos nós. Todos precisamos do teu amor e da tua misericórdia, que acalma o coração, que nos dá força e coragem para prosseguirmos diante das dificuldades que a vida nos oferta como uma oportunidade ímpar de crescimento e de evolução. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui, nesta oportunidade maravilhosa, por mais uma vez reencarnados.
Gratidão, Jesus. Que não nos falte a força, a coragem e a fé para chegarmos até os derradeiros minutos da nossa encarnação. E depois, contigo estarmos sobre a tua sombra, com o teu abraço, com o teu acalentar, nos dizendo: filho, filha, vem para cá. Valeu a pena, doeu, foi sacrificial, mas tu vencestes. Vem para cá, fica comigo, meu filho querido, bem amado. E para falarmos então sobre a reencarnação e a ressurreição, nesta noite de hoje, tema tão importante de assimilarmos e de compreendermos, para que então venha respaldar a força, a coragem e a fé diante das dificuldades da vida, nós convidamos o nosso irmão André Maciel. Seja bem-vindo, André. Deus lhe abençoe e te dê uma palestra linda e maravilhosa, que eu sei que assim será. Boa noite a todos, boa noite a todas. Como alguns sabem, é muita gratidão estar aqui, esta casa que durante tanto tempo me acolheu, me acolhe até hoje. Eu que retornei para Salvador e tenho grande alegria em estar aqui e poder conversar um pouco com vocês. O tema de hoje é um tema muito importante para a doutrina espírita, porque é um dos seus postulados básicos. Além da crença em Deus e da crença na imortalidade da alma, temos esta crença, temos esta lógica que tem como base para nós a compreensão da justiça de Deus. Pensar em Deus como suprema causa, como Deus, a perfeição, a bondade e a justiça, tem que atrelar a isso a compreensão dos seus filhos e da sua criação. Se Deus criou tudo e absolutamente tudo para progredir, para avançar, não haveria porquê Ele fazer algo que fosse deixado de lado, especialmente o Espírito, como causa, como primeiras coisas feitas por Deus, por assim dizer, tem-se a matéria e tem-se o Espírito. A matéria que nós conhecemos no mundo, como carne, osso, as coisas que são tangíveis, que a gente pode pegar, mas ela tem uma diversidade incrível, de maneira que aquilo que não é visto por nossos olhos e que também não é tocado, também é matéria. De outro lado, tem-se o Espírito, essa inteligência criada pelo Pai, completamente simples e ignorante, sem nenhum conhecimento do bem e do mal, e sem nenhuma condição de entender o que é isto ou o que é aquilo. Então podemos comparar este espírito recém-criado por Deus como um feto, como um embrião, que ainda não tem nada no sentido material, não estamos falando aqui da alma, do espírito, mas no sentido material, que ainda não tem nada. Vai começar a receber tudo ali, à medida que nasce, que se desenvolve, que cresce, conforme os estudiosos da Terra.
Este espírito que nada tem, nada conhece, ele tem a possibilidade de avançar. E esse avanço se dá com a ajuda das criaturas de Deus. Aqueles que foram criados anteriormente e que já vêm avançando, ajudam os outros que estão sendo criados agora, a todo instante. E que porque nada conhecem de bem e de mal, certamente vão cometer erros e acertos, sem saber se estão errando ou se estão acertando. À medida que vão se desenvolvendo, porque Deus dá a todos, sem exceção, uma liberdade para agir, que a gente chama de livre-arbítrio, que tem a responsabilidade e a liberdade. Se nada tem de responsabilidade, como um bebê que acaba de nascer, as suas responsabilidades são muito pequenas. Mas à medida que ele vai se desenvolvendo e vai aprendendo, as suas responsabilidades vão aumentando. Não é o que a gente diz para as crianças que têm mais de 2 anos, elas já começam a errar, eles dizem, viu que eu disse que não era para fazer isso, e faz novamente. A gente não pode fazer isso com a criança de meses, não é isso? Então vai avançando e vai começando a ter uma responsabilidade. Assim é do espírito, ele vai avançando e vai começando a perceber que aquilo que fez teve algum prejuízo para si. Mas o espírito evolui com a matéria. Ele precisa da matéria para evoluir. Então o espírito, que é imaterial, ele precisa ter contato com a matéria para evoluir. E o contato com a matéria se dá desde o primeiro momento que ele encarna. Desde o primeiro momento que o espírito penetra um corpo físico. Neste momento da criação, ele tem também a criação de um envoltório semimaterial, que é chamado perispírito. E este envoltório é conforme o ambiente que ele vai habitar. O quanto este corpo físico é mais pesado, mais duro, mais denso, mais tangível. Por outro lado, se ele for habitar um lugar onde o corpo não seja tão denso quanto o nosso, então ele não precisa de um perispírito tão mais materializado. Vai ser mais sutil, menos tangível. Mas ele está começando. É o primeiro momento, a primeira encarnação. E então Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, pergunta: qual o objetivo da encarnação? E os espíritos superiores dizem que é o progresso. Contribuir com a criação divina. Porque à medida que uns avançam, ajudam outros a avançarem também. A solidariedade se dá em toda a lei de Deus, cuja base é o amor. Dessa maneira, espírito que precisa evoluir, ganha um corpo semimaterial, que é um perispírito, para então habitar um corpo material, um corpo físico, conforme o planeta que ele vai habitar. Ele tem por base tudo isso o amor, a bondade e a justiça de Deus. Esse processo evolutivo se dá sobretudo na matéria, se dá sobretudo no planeta. O planeta que nós conhecemos é a Terra. E sabemos pelos estudiosos deste planeta, pela história, que há milhões de anos este planeta é habitado. E ele foi se desenvolvendo até que pudesse haver mamíferos, os mais próximos de nós, até que pudesse haver pessoas. Essas pessoas, naquele tempo, eram mais primitivas, chamadas selvagens. Não tinham conhecimento sequer do fogo, iriam desenvolver o fogo posteriormente. Não tinham conhecimento das coisas da natureza, tinham medo.
e tinham que todos os dias buscar o seu alimento, seja pelas plantas, pelos frutos, seja por pequenos animais. E aos poucos eles iam se desenvolvendo para sobreviver. Este avanço fez com que eles começassem a se preocupar com o lugar que eles iam se proteger. E proteger também os seus entes queridos, os seus familiares. Foram formando os seus grupos. E essas proteções foram fazendo com que o ser humano avançasse intelectualmente. Ele fosse conhecendo mais coisas. E à medida que ele conhecia, ele ensinava para os seus descendentes. Ele ensinava para os outros. Este é o processo evolutivo do espírito na vida selvagem. Ele começa num planeta a avançar a partir daí. Isso tudo a gente sabe pela história. Isso tudo a gente sabe que o indivíduo avançou, o ser humano, a humanidade avançou com o tempo, porque uns foram descobrindo e deixando para os outros. A ciência avançou assim. Depois, muito depois, foi chamado de ciência. A história foi trazendo marcas, restos, para a partir dali entender o que havia acontecido milhares, milhões de anos antes. Mas tem algo estranho em tudo isso. As pessoas, então, não tinham conhecimento do bem e do mal e iam adquirindo novos conhecimentos, iam avançando. Mas elas se prejudicavam, se matavam para a própria sobrevivência, mas também, junto com isso, para garantir o seu poder, para garantir os seus recursos. E foram avançando uns sobre os outros. Mas, quando nasciam, alguns eram mais espertos do que outros. Alguns tinham mais capacidade de descobrir coisas do que outros. Alguns já nasciam com certas doenças e outros saudáveis. Alguns vinham numa condição e outros em condição bem diferente numa mesma família. Então isso era muito estranho, mas era convencionado como normal, natural. Era preciso que todos avançassem sobrevivendo, até que a civilização foi chegando e foi se transformando essa ideia de sobrevivência para uns, para um bem-estar, para uma vida melhor. Os recursos passavam a ser acumulados para o futuro, para os seus descendentes, para os momentos de tempestade, para os momentos de grande frio ou de grande seca. E à medida que alguns iam crescendo em relação aos outros, ia também avançando um outro aspecto, que é o bem e o mal. Como é o bem? É aquilo que eu faço para mim e para os outros, que eu fico bem, que eu tenho um retorno, que eu tenho um benefício, que o outro também tem. E o que é o mal? Aquilo que eu faço ou deixo de fazer, e que tem prejuízo para mim e ou para os outros. Essa percepção do que é bom e do que é mal vai fazendo com que aquelas pessoas avancem em dois aspectos: conhecimento e moralidade. À medida que avançam em conhecimento e moralidade, vão percebendo que tem algo estranho em tudo isso. E vão obtendo informações dos espíritos que eram chamados conforme as culturas de diferentes formas, mas que tinham esta significância, que eles eram mais ou menos conforme Deus ou os deuses queriam. E foram aprendendo e também modificando este conhecimento, porque alguns sábios guardavam este conhecimento e outros iam divulgando, ia se entendendo o que é que eles queriam dizer.
até o momento em que começam a aprender sobre a presença de espíritos e sobre a reencarnação. Reencarnação, o que é isso? É necessário que o espírito volte. Que espírito volta? Aquele que foi o seu avô, aquela que foi a sua bisavó, aquele que foi o imperador. É necessário que volte. Mas voltar para quê? Para evoluir, para pagar aquilo que fez de errado, para se desenvolver. E foram acontecendo estas informações em diferentes lugares do planeta e as pessoas precisavam entender o que era isso. Alguns guardavam, outros informavam. E com o passar do tempo, essas mudanças foram acontecendo de informação, de maneira que a humanidade ficou muito desinformada, especialmente no Ocidente, chamada civilização ocidental. Enquanto no Oriente ia se desenvolvendo religiões, doutrinas milenares, onde a reencarnação era naturalmente aceita, onde a comunicabilidade dos espíritos era naturalmente aceita, no Ocidente foi se mantendo essa ideia de pais para filhos, de que quando nós errávamos, nós morríamos e pagávamos eternamente. E esse pagamento eterno fazia com que muitos tivessem medo de errar. Mas, se eu estou no processo evolutivo, eu não vou errar? Como eu vou fazer certo sempre? Só porque meus pais fazem certo? Só porque alguém me disse o que era certo para fazer? E se o certo que me disseram para fazer era errado? Se o certo era baseado na maldade, como é que eu ia fazer o certo? E quando fosse lá na frente, o que iria acontecer comigo quando eu morresse? Primeiro era acreditar que eu morria, mas não morria. Ou seja, o corpo morria, mas o espírito continuava. Depois, entender que quando eu morria, ou melhor, quando o meu corpo ficava e eu sobrevivia, eu iria ter uma continuidade do meu avanço, que eu só sabia quando eu estava do lado de lá. E perceber que este avanço se dava independentemente do que eu fiz na Terra, mas sobretudo quando eu aprendia que havia oportunidade de melhorar. Então, não está tudo acabado quando acaba a minha vida material. Eu começo a ter novas oportunidades depois que eu desencarno, depois que eu morro. Que interessante. Então eu vou avisar aos meus que estão na Terra. Comunicabilidade dos espíritos, mediunidade. Então eu vou avisar aos outros que é importante que eles acertem, mas que se eles errarem, eles saibam que eles vão ter sempre nova oportunidade de acertar. E então a humanidade foi crescendo, foi avançando, à medida que as informações do plano espiritual foram se dando, para que fosse possível compreendermos que este progresso da humanidade se dava sob o amor de Deus. O amor de Deus cobre a multidão de pecados. Pecado entendemos como este erro, estes erros que fazemos. Ora, eu errei, eu pequei. Então vamos colocar apenas como sinônimos, pecado, menor, mais grave ou menos grave, como erro. Eu errei, mas eu posso corrigir. Eu posso corrigir tanto aqui quanto depois que eu desencarnar. E eu posso corrigir ajudando os outros. À medida que eu ajudo os outros, eu vou lembrando da parábola do bom samaritano, que Jesus explicou quando um doutor da lei questionou ele como é que se alcançava o reino dos céus. E o que é o reino dos céus?
é a plenitude, é a purificação do espírito, é o autoencontro com a consciência superior, onde está na consciência de cada um. Ora, se está na minha consciência, eu não preciso ir a lugar nenhum para aprender. Eu preciso me conhecer melhor. Mas na minha consciência está a lei de solidariedade. Na minha consciência está a lei de justiça, amor e caridade. Na minha consciência está que eu tenho que fazer pelo outro. Então Jesus explicou a parábola do bom samaritano para aquele doutor da lei, para exemplificar quem é que ele tinha que ajudar, que era o próximo. Ajudando o próximo, que era aquele que estava caído, e nem o sacerdote nem o levita ajudaram, ele que era mal visto e que não conhecia, o samaritano, ele ali passou, ajudou e fez um bem tão grande que ficou para a eternidade. Claro que é uma história contada por Jesus, mas uma história de todo dia. Quando nós saímos aqui, ou antes de chegarmos, que encontramos alguém caído, alguém necessitado, e auxiliamos. Aquele vai ficar marcado e outros à volta vão ficar marcados. Então, esse bem que se faz é o desenvolvimento do progresso a partir do amor que me faz progredir. À medida que eu avanço, eu vou entendendo a importância de fazer o bem e de não fazer o mal. Fazer o bem é mais importante do que não fazer o mal. Então, há aqueles que fazem o mal, aqueles que não fazem o mal, mas não fazem o bem, e aqueles que fazem o bem. E à medida que fazemos o bem, vamos entendendo que, se eu acertei 3 vezes e errei uma 4ª, por que aquela vez que eu errei e vou desencarnar, eu vou sofrer tanto, indefinidamente? Ora, se há um progresso eterno, ou melhor, se há um progresso constante, ou quase eterno, como dizem os espíritos para Kardec, nós precisamos ter oportunidades amorosas por Deus para que sempre voltemos a acertar, apesar de errarmos. André, mas dizem que é necessário se arrepender antes de morrer. Se não nos arrependermos, não teremos nova chance. Este arrependimento passa por um ciclo do perdão, onde eu tenho que me reconhecer errando. Depois de reconhecer esse erro, eu me arrependo. Depois de me arrepender, eu devo encontrar aquele com quem eu errei. E se não é possível, porque ele já desencarnou, porque ele está muito distante de mim, eu faço um encontro íntimo, como se estivesse olhando para ele na frente do espelho ou para ela e pedindo perdão. E aí depois vem a oportunidade de expiar. E expiar nada mais é do que passar pela situação numa condição oposta. Se eu cometi o erro para com o outro, haverá uma nova oportunidade para que eu sinta aquele mal que eu fiz ao outro, para perceber se eu vou reagir ou se eu vou compreender, para que eu não repita o erro, que é o processo empático. Muitas vezes eu digo, eu entendo o que você está passando, mas se eu nunca passei, essa empatia ela é da lógica, da teoria, então eu passo por ela e começo a perceber por que eu não devo cometer mais aquele erro. E depois vem a provação, que é a oportunidade de, mais uma vez, eu passar por uma situação semelhante e não repetir o erro. Ora, tudo isso é possível numa única existência? Será que eu vou do início da criação como espírito até a plenitude em uma única existência? Então, os espíritos explicam para Kardec, que nos explica, que nós temos a oportunidade de reencarnar inúmeras vezes, até que não precisemos mais do corpo físico. Mas é possível também
reencarnarmos em diferentes planetas, onde alguns planetas são similares aos outros, mas há outros planetas que são mais avançados. Eu não vou reencarnar, depois que desencarnar na Terra, em um planeta inferior à escala evolutiva da Terra, mas um planeta similar, em condições, às vezes, inferiores à que eu tenho agora, com mais sofrimento do que eu tenho agora. Porém, com uma capacidade de entender o que é bem e mal, como eu tenho agora. Com uma percepção da inteligência e da moral, como eu tenho agora. Mas eu vou esquecer do mal que eu fiz no passado. Vou esquecer também das pessoas que eu convivi no passado. Por quê? Porque muitas vezes isso vai me trazer mais mágoa, remorso, culpa, do que da forma que Deus nos permite lembrar apenas quando nós reencontramos. De uma forma ainda que com nuvens, né? Uma forma ainda que a gente não sabe bem. Eu acho que nós convivemos no passado, talvez tenhamos sido irmãos, pai e mãe, alguma coisa do tipo. Mas a gente vai percebendo e não tem a certeza do passado remoto. Assim como certamente não lembramos do que aconteceu até os 5 anos de idade, se já temos 30, 40, 50 ou mais. Então a gente vai esquecendo, porque não é mais tão importante lembrarmos daquilo. Mas é muito importante que saibamos como lidar com o nosso presente, para que o futuro seja melhor. Mas havia também um outro conceito, que foi deturpado o conceito de reencarnação, que era de ressurreição. A ressurreição, entendida por uns como ressuscitar no mesmo corpo, como aconteceu com Lázaro, que era a ideia de que alguém morreu, mas na verdade não morreu, o corpo parou por um momento, por uma enfermidade, por uma condição física, mas depois ele retorna, ou seja, o espírito continua ligado àquele corpo e o corpo retorna, ressuscitar. Há um outro conceito de ressurreição, que é o do Cristo, que ele, depois de ser crucificado, depois de desencarnar e se afastar do corpo que ele tinha, do corpo físico, ele diz: não me toquem, porque eu ainda não voltei ao meu Pai, eu ainda não subi. Então a ressurreição é o momento do desenlace, do momento em que o espírito se liberta da carne e vai para a vida espiritual propriamente dita, sem os apegos àquele corpo físico, sem sentir como se estivesse ainda no corpo, como muitos espíritos ainda ficam. A reencarnação é diferente, porque a reencarnação, o espírito volta à Terra depois de décadas, às vezes de séculos, para habitar um novo corpo em formação. E como ele se dá? A espiritualidade superior, sob o comando divino, prepara o perispírito, aquele envoltório semimaterial que fica entre o espírito, que não tem forma, eu não tenho forma alguma, vocês não têm forma alguma. O corpo de vocês, o meu corpo tem forma, que é baseada na forma do perispírito. Esse que é flexível, esse que é moldável a cada nova existência. Então ele é moldado para ter as características que precisaremos na próxima vida, na próxima existência. Ali, neste momento em que nós somos preparados para vir à vida física, nós esquecemos do passado e vamos agora voltar como crianças para aprender melhor com a nossa nova família sobre o bem, sobre o mal, trazendo aos poucos os nossos conhecimentos anteriores. Isso não explica muito mais os graves problemas da humanidade,
onde tem pessoas mais evoluídas moralmente do que outras, onde existem pessoas mais evoluídas intelectualmente do que outras, onde tem pessoas que têm condições melhores do que outras, onde tem pessoas que vivem mais sofrimento do que outras. E aí eu trago uma história contada pelo espírito Leon Tolstói, através da mediunidade Ivone do Amaral Pereira, quando ela fala do paralítico de Kiev, no livro Ressurreição e Vida. Um homem que desde jovem, ele aproveitava muito bem a vida, tinha uma grande terra na Rússia, e ele ficou paralítico. E começou a deprimir, porque a partir dali, para ele, a vida havia acabado. Ele conhece uma pessoa, tinha muitos criados, e conhece uma mulher que o ajuda a reviver, a voltar a gostar da vida. Até que ele ouve falar de uma pessoa que era considerada um monstro. E ele vai visitar algumas pessoas, e uma delas era aquele homem. Quem o atende é um anão. Um anão muito simples, uma casa muito simples, onde faltava tudo. E ele então manda chamar o seu paizinho. E o seu paizinho chega, completamente cego. A hanseníase, na época a lepra, havia tomado boa parte do seu corpo. Ele já não tinha as orelhas, parte da boca, o nariz ele já não tinha mais, não tinha as mãos, não tinha as pernas, e ele era conduzido e vivia apenas por causa daquele anão. Aquele anão havia sido deixado em sua porta um tempo antes, quando ele ainda tinha saúde, e ele foi cuidar deste anão, que mais tarde passou a cuidar dele quando veio toda a doença. E ele estudou muito e aprendeu muito. Ele se tornou cristão. E ele lia o Evangelho, até começar a ler coisas sobre espiritualidade e sobre o espiritismo. Isso aconteceu no início da doutrina espírita, no início da codificação, no século XIX. E então, século XIX, início do século XX. E ele então vai percebendo as questões espirituais, e até que um espírito lhe diz que ele foi Ivan o Terrível, um dos piores conquistadores, imperadores que a história já teve, da Rússia, que matou e massacrou muitas vidas. E aí ele compreende todas as enfermidades que ele trazia, e ele aceita, ele fica resignado pelo que aconteceu quando ele sabe dos grandes males que ele cometeu. E aquele que cuidava dele agora havia sido seu cúmplice e também precisou retornar para isso. E quando aquele paralítico de Kiev, Dmitri, vem conversar com ele, ele começa a lhe contar a sua história. Ele tinha um odor muito fétido. Os criados de Dmitri não queriam ficar perto com medo de se contaminar com a hanseníase. Mas ele se mantém ali, ouvindo a história. E aí quando ele diz que foi Ivan o Terrível, mas, disse um dos criados, ele não está queimando no fogo do inferno? E então Kozlovsky, ele diz, mas estar neste corpo, sofrendo como sofro, não é o próprio inferno? Comendo a comida que é o resto que os seus animais não comem, que chega aqui e este anão coloca para mim num prato, e eu pego com o toco da minha mão para comer, colocando na minha boca e deixando cair. Eu que, como Ivan, tive todo o poder, tudo o que eu queria, e agora não tenho nada.
Eu que quando tinha saúde tinha uma esposa e quando adoeci, ela me largou. E a própria justiça a obrigou a voltar. E como ela era obrigada a estar comigo, ela tirou a própria vida, porque não aceitava isso. Isso não é o inferno? E Dmitri então chora copiosamente e cai em si, para entender a partir dali o que ele precisa fazer da própria vida, quando tem à sua frente alguém tão resignado. Aprender sobre a reencarnação é, sobretudo, encontrar em nossa própria existência as nossas motivações para o progresso. Compreendermos que nós sempre erramos mais nas vidas anteriores do que na atual, porque sempre avançamos e nunca retrocedemos. Então, se eu hoje pratico o mal, se eu hoje deixo de praticar o bem, no passado eu pratiquei mais o mal. Eu deixei ainda mais de praticar o bem. Joana de Ângeles, espírito, diz que é muito importante que nós entendamos a culpa. Tenhamos consciência dessa culpa, mas transformemos ela em responsabilidade. Se eu me equivoquei, eu preciso aprender como reparar o meu erro, passando por aquele ciclo do perdão. Me arrependendo e entrando em contato com a minha consciência para fazer o melhor, para que na próxima oportunidade eu não mais me equivoque da mesma maneira. E que eu consiga fazer o bem para aqueles que estão ali precisando de mim. Allan Kardec utiliza de uma lógica muito sutil no Livro dos Espíritos, na questão 222, para falar sobre a reencarnação ou pluralidade das existências. Ele diz: tudo bem que não acreditem que há vidas sucessivas e que apenas morremos. Como fica depois? Como pode avançar o espírito apenas no plano espiritual, se ele deixou aqui as marcas dos erros deles? As pessoas, os instrumentos, as instituições. Não é necessário que ele volte para melhorar? Ele vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, corrigirem os erros que ele cometeu? Tudo bem que não se acredite que é possível voltar em condições diferentes daquela. Mas como vamos entender o avanço da humanidade se não voltarmos em condições que nos façam melhorar, com desafios que nos façam avançar, amadurecer? Como compreendermos crianças que sabem mais do que pais? Crianças que avançam e ensinam aos seus próprios pais. Jovens que fazem toda a diferença no mundo atual, no mundo em que a geração está vivendo como jovem, como nós vivemos em nossas gerações anteriores como jovens, para fazermos a diferença. Jovens que fazem a diferença que os mais velhos já não conseguem fazer. Como entendermos um mundo em progresso constante, se não houver a oportunidade de voltarmos? No último capítulo do livro A Gênese, Allan Kardec traz uma didática muito importante para entendermos como se dá a mudança de gerações. Ele dá um exemplo de um batalhão, de uma infantaria, com 1000 pessoas, e aí vai se tirando 10, e se coloca 10 melhores. Depois, com o tempo, tira mais 10, e se coloca 10 melhores. Em algum momento, daquele grupo que saiu, alguns voltarão entre os 10 melhores. Em algum momento, aqueles 1000
não terão mais ninguém que tinha no início. E toda a evolução se dá porque há uma oportunidade dos espíritos saírem e depois retornarem, de avançarem compreendendo o seu estado evolutivo, a sua oportunidade de crescer solidariamente, seguindo a lei de justiça divina, aquilo que Deus nos promete e propõe. Amor, caridade, amor em ação, a compreensão do bem que se deve fazer e se faz. A caridade em seu sentido verdadeiro, em seu sentido puro, que é tão importante que compreendamos todos os erros da humanidade. Jesus disse isso a Simão Pedro: é necessário perdoar infinitamente. Numerou 70 vezes 7 vezes, mas infinitamente. Porque quanto menos nós perdoamos, tem pessoas que dizem desde muito cedo, desde a infância eu nunca vou perdoar. E nós temos que aprender a perdoar infinitamente. E só quando compreendermos que perdoamos infinitamente, que auxiliamos a todos sem exceção e sem preconceito, e que compreendemos as falhas dos outros, não julgando, aí estaremos no estado pleno. Aí não precisaremos mais reencarnar. Será que falta muito? Será que Deus tem que dar muitas oportunidades para nós? Será que se nós reencarnamos 200 vezes, bastam mais 5 para que alcancemos a plenitude? Ou será necessário, como diz Kardec, que imploremos ao Pai mais uma oportunidade ao desencarnarmos para voltarmos? E mais, para voltarmos em contato com aqueles que prejudicamos. E mais, voltarmos em condições iguais àqueles que prejudicamos. E mais, sem os recursos que tínhamos antes. Porque é da consciência o processo evolutivo. Não são os outros, não é Deus que nos pune, é a nossa própria consciência que guarda a lei de Deus. E é ela que vai nos dizer: está na hora de voltar, não é? Está na hora de despertar. Está na hora de fazer o bem. Está na hora de aceitar a ausência da memória, da visão, da audição, de uma parte do corpo, a presença de uma enfermidade, uma gripezinha, um momento em que a gente não consegue levantar porque está com dor de cabeça, um momento simples da vida, de todo dia, que nós nos perguntamos: por que comigo? E provavelmente, se olharmos para o espelho e perguntarmos à nossa consciência, ela mesma vai responder perguntando: por que não com você? Muita paz, que Jesus fique conosco. Gratidão, meu querido irmão. Que noite linda, né? Maravilhosa. Quantos ensinamentos. Para que todos nós possamos, então, refletir. Todos que aqui estamos encarnados. Com propostas, não é, Sr. Edson? Nos comprometemos no mundo espiritual, com tarefas, com trabalhos. E aqui estamos. Sem reclamar, não é, tio Dé? Sem direito à reclamação.
O corpo muitas vezes reclama, mas o espírito já consciente, desperto, é quem faz com que nós aceitemos com paciência, com resignação, as dificuldades que a vida vai nos ofertando pouco a pouco. E é isso. A CEGEP agradece a sua presença, essas maravilhosas palestras, como nos diz a nossa irmã Cássia, esse banquete de conhecimento, não é, de reflexões que nos foi ofertado na noite de hoje. Nossa gratidão, meu irmão. Em tempo, convidamos o nosso irmão e palestrante da noite de hoje, André Maciel, para, enquanto o pessoal está recebendo o passe, fazer uma leve meditação e encerrar com a nossa prece. Nos encontramos, Senhor, preenchidos da vossa presença, e percebemos que não estamos sós. Apesar da tristeza, melancolia, ansiedade, preocupações da vida moderna, sabemos que vós, junto a nós, provês o recurso necessário à minha vida. Agradecemos por cada oportunidade do dia, percebendo que essa existência, às vezes aparentemente tão longa, significa apenas um minuto em toda a eternidade. Poucas as vezes que estaremos em contato com o sofrimento interior, mas muitas vezes com o sofrimento dos outros. Certamente ficaremos tristes, mas nos alegraremos todas as vezes que sentirmos um sorriso de gratidão pelo bem que pudermos passar, realizar. E o nosso sofrimento se tornará muito menor aos irmãos e irmãs do mundo invisível que nos socorrem, muita gratidão, e aqueles que nos acompanham, atraídos pelo nosso estado de ânimo, que possam neste momento, como em outros, serem aliviados pelas energias que são doadas por vós, e com isso possam aceitar o convite de retorno àqueles lugares onde poderão ser tratados, reeducados, alimentados. Nós que voltaremos ao nosso lar e desejamos levar-vos conosco, para que lá também, Senhor, possamos ter a vossa energia
refazendo todo o ambiente familiar. Que esta noite possa ser de gratidão, de calma, de amor, de conscientização, no desdobramento do corpo físico durante o sono, dos recursos que recebemos para a realização do bem. O presente é um presente. Que saibamos lidar com este presente do Pai, agradecendo imensamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoai as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois o vosso é o reino, a glória, o poder, a bondade, a justiça, o amor, o caminho para todo o bem necessário. Muita gratidão, Senhor, muita paz. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas.